No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Seguimos com o nosso bom dia para você pela MEC 800, Rio de Janeiro, 800 kHz. E no seu rádio você sintoniza lá no AM 800, na internet mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br. Bom, estamos também no aplicativo, né? No aplicativo que você acompanha baixando aí para o seu telefone. Olha aí o app, é o Rádios EBC ou EBC Rádio. Você chega na sua loja virtual, baixa o aplicativo e acompanha as nossas emissoras na palma da sua mão. E também o Facebook. Já curtiu a nossa página? Olha, a gente está crescendo no Facebook, sabia? Aquele crescimento espontâneo. A gente não faz publicidade, faz você, né, forçar você a curtir o Facebook. Não, aqui a gente vai falando, vai divulgando, os nossos coletivos parceiros, as nossas assessorias parceiras, os nossos convidados também vão multiplicando o nosso Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. E agora, minha gente, é hora da gente compartilhar o nosso programa de hoje. Compartilhando. Chegando e olha, fechando 2017, né? Falta um pouquinho ainda, temos aí mais quase 2 semanas até acabar com 2017, né? Bye bye 2017. Mas elas estão aqui de volta, as meninas, as pretas na onda as pretas na onda do rádio. Elas estão aqui hoje com a gente. E o nosso bom dia. Hoje o time está completo, né? Na outra semana a gente estava mexendo com ela, ficou meio pilhada, porque eu falei assim, você falaram mal de você, você nem sabe. Ela devia estar em algum evento, ficou aflita, né? Tudo bem, dona Aline? Tudo bem, meu amor. Tudo bom bem? Dia, gente. Como é que falaram? Tinha que falar o nome completo, é Aline... Aline Pinto Lorena Mello. Aline Lorena, o pessoal chiou, mas sabia? Só deixa bem escuro que eu não fiquei preocupada. Ela quase cometeu um ato falho, tá vendo? Um ato fálico. Eu quase tive uma loucura. Fica bem escuro que jamais minhas companheiras, irmãs falariam mal de mim. Muito menos eu, ok? Muito menos você, evidente. Ela chegou a levantar o olho ali, ficou meio preocupada. Rolou quase que um ADR. Essa câmera me mata, meu Deus. Aline, seja bem-vinda. Obrigada, de novo. gente. Você fez falta pra Chuchu semana passada. Hoje viemos com tudo. Tudo, então compensar de vocês. Semana passada. Boa. Com um assunto lindo, gente. Boa. Sinara Rubia, a Aline Lorena, que é empresária, empreendedora da agência Delirious. Cineasta. Brasil, um filme novo, ano que vem estreando. Sério? Segurem. Olha, quero primeira mão aqui, tá? Certeza, por favor, amor, tá bom? É tudo nosso. É tudo nosso. Dona Sinara Rubia, contadora de história, também professora educadora. Tudo bem, Sinara? Tudo bem, bom dia. Vocês hoje estão meio tensas, acho que tem alguma coisa nesse fluido, né, aqui do estúdio. Que é o último programa do ano. Aqui com vocês, nosso coração fica apertado. É o último, mas olha, quem sabe da temporada. E 2018 tá aí, né? Tá chegando. Então... Tchan. Sinara, bom dia. Bom dia, Cadu. Tudo bem com você? Tudo bem, então tudo tá ótimo. Bom. Dona Lisiane Niedsberg, professora educadora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, trazendo uma novidade hoje. Me diz uma coisa, antes de tudo, Grêmio ou Internacional? Colorado. Colorado. Então nem dá pra... Poxa, eu ia perguntar se ela tá feliz. Já trouxe a informação correta. É porque não há possibilidade de ser outra coisa. Ela é colorada, mas então o Grêmio... Mas tudo bem, o Grêmio é Brasil, né? Eu acho que a gente também tem que valorizar o nosso espírito... terreno aqui, né, do Brasil, da nossa terra. Sim. Então é isso. Mas tudo bem, Lise? Bom dia. E eu gostaria de informar que eu estou com uma coleção de roupas, desvendando estilos
Eu vi isso no Face, em 2018 eu vou ter a minha própria marca. Então, chegou no Rio, vários encantou os corações dos cariocas e agora tá lançando uma grife carioca. Vai vendo. Olha isso, tu fala sério, né? A nossa querida também aqui conosco. Tudo bem, Janine Rodrigues? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bem? Como é que Tudo vai bem. os seus empreendimentos? Tá bem, Piraporiando tá fechando o ano bem abençoado. Projetos lindíssimos para 2018. Oba! Livro novo chegando. Perfeito. Muito Que bom. lindo. Deixa eu É. falar também, gente. Livro novo também. Todo mundo fez aqui o seu jabá, né? A sua propaganda. E aí, Também Samara? tô de livro. É uma história que eu já conto há 13 anos e as pessoas estão pedindo. Então, essa história vai para casa agora das pessoas em forma de livro. Beleza. Em janeiro. Que lindo. A Princesa Lafiá. Isso aí. Aguardem. Que é a personagem arrasou. que você trabalha, não é isso? Isso. Que eu tô louco pra ser encantado por ela. Não tive o prazer ainda. Pois é. Né? Mas Vai trazer Tem que ela aqui assistir. na rádio. tem que É. trazer ela aqui. Bom, meninas, agora a gente já fez a abertura descontraída como sempre, né? Com as nossas. Esse é o clima do Batepapo.com, trazendo sempre essa parceria com Na Onda das Pretas. E agora eu queria deixar o programa com vocês, que eu sei que vocês prepararam alguma coisa especial, é isso? Para esse último programa da temporada. Eu não gosto de falar de último programa, tem que colocar da temporada, né? Porque senão fica parecendo que é adeus, bye bye Brasil, não. Quem começa? A Sinara? Sim. Então bora. Vamos Hoje lá. a gente vai de histórias. Vamos contar uma história para vocês. Conta-se a história de um vilarejo chamado Abulê, que abrigava uma comunidade de família de pescadores. Tudo ali funcionava em cooperação. Todas e todos dedicavam seus conhecimentos para a prosperidade do coletivo. A pesca artesanal, feita com redes de arrasto, redes de emale, gerival, tarrafas e linhas, sempre terminava em grande festa para celebrar os bons trabalhos e a generosidade do mar que sustentava a vida na comunidade. A prosperidade em Abulê era tanta que passou a atrair olhares externos. Vindos de terras distantes, ricos e influentes comerciantes passaram a frequentar o vilarejo, participar das festas. Não demorou muito para um senhor conhecido por todos como Ilará rodear a família de Bocolá, uma distinta senhora que zelava por seus filhos e mantinha a união da família a todo custo. Trabalhando na pescaria estavam 2 filhos de Bocolá, Ixegum e Obiomá, exímios pescadores e líderes na comunidade. Numa tarde em que a pescaria terminara mais cedo do que o de costume, pois nuvens fechadas anunciavam que o mar não estava para peixe, o senhor Ilará aproximou-se dos filhos de Bocolá para propor negócios referentes ao pescado. A proposta em nada pareceu interessante aos irmãos. Tratava-se de perder a característica de cooperação por um sistema de competição para obtenção de melhores lucros para quem mais produzisse em sua pescaria. Os irmãos recusaram a proposta, mas Ilará não desistiria tão fácil. Era preciso criar um rompimento entre os irmãos, para que a liderança da comunidade fosse dividida e as disputas assim teriam lugar para existir. E assim foi feito. Ilará procurou Ocanjuá, um jovem pescador da comunidade que se encantou com as promessas de riqueza trazidas por Ilará e aceitou trabalhar para o rico comerciante. Ao saber do acordo entre Ilará e Ocanjuá, imediatamente e com uma fúria tremenda, Ixegum confrontou Ocanjuá e os dois batalharam ferozmente. Ixegum era muito forte e golpeou gravemente Ocanjuá, que precisou se afastar da pescaria por um bom tempo. A briga atraiu a atenção de todas as pessoas que, assustadas com a fúria de Ixegum, passaram a comentar sobre tal comportamento. Obiomá ficou muito irritado com a atitude do irmão e chamou sua atenção sobre a desproporção de sua reação ao acontecido.
E Xegum não conseguia entender a argumentação de Obiomá. E então, com os ânimos ainda muito agitados, discutiu gravemente com o irmão. Estava presente a discórdia, aquela que destrói o princípio Ubuntu africano. Isso envenenou todo o vilarejo e a prosperidade não mais podia morar ali. Era o começo do fim. Desesperada com tal realidade, Bucolá partiu em busca de ajuda. Em outra cidade morava sua prima Iá, Ferã de Oiá, que poderia consultar os búzios e trazer uma orientação para pôr fim à guerra em Abulê. Iá Ferã jogou os búzios e buscou logo uma solução junto a Iemojá, protetora do vilarejo, mas não obteve boa resposta para Bucolá. Iemanjá parecia não estar contente com a situação, mas não apresentava nenhum caminho para a transformação da realidade. Iaferã ficou assustada e solicitou então, através de um ebó, a intervenção de sua mãe, Oiá, junto a Iemanjá. Oiá atendeu ao pedido da filha e foi ter com Iemanjá. Iemanjá, mãe dos filhos peixes, sabes da aflição de sua filha Bucolá de Abulê? Por que se nega a atendê-la, minha irmã? Perguntou Oiá. Sim, sei de toda a situação. Acontece que por falta de atenção aos preceitos diários de cuidado com o Ori, Xegum e Obiomá abriram espaço para que deles tomassem conta a ira, o sentimento ladinho que provoca destempero e cegueira para cuidar das situações e responsabilidades de líderes que tem com a sua comunidade, respondeu Iemanjá. Iemanjá, que possui o título de Iá Ori, por ter curado o Ori de Oxalá, sempre alertou seus filhos sobre a importância de saber escolher os melhores caminhos e que para isso o cuidado com o Ori é fundamental. Essa falha é gravíssima, esquecer-se de si mesmo, deixando a confusão abater sua caminhada. Oiá apelou para a essência materna de Iemanjá, lembrando que tudo que é ensinado sobre ela para seus filhos. Essa força da natureza também tem um papel importante em nossas vidas, pois ela é que vai reger nossos lares, nossas casas. É Iemanjá que vai dar sentido de família a um grupo de pessoas que vivem debaixo de um mesmo teto em uma mesma comunidade. Ela é a geradora e dá personalidade ao grupo, transformando-os num grupo coeso. Iemanjá é o sentido de educação que damos aos nossos filhos, os mesmos que recebemos de nossos pais, que aprenderam com nossos avós. Ela, Iemanjá, rege até o castigo, as sanções que aplicamos aos filhos. É o sentido básico, é a base da formação de uma família, aquela que vai reger o amor do pai pelo filho, da mãe pelo filho, dos filhos pelos pais, transformando tais sentimentos num só, poderoso, imbatível, que se perpetuará. Iemanjá é a família. Rege as reuniões de família, os aniversários, as festas de casamento, as comemorações feitas dentro da família. É o sentido da união, seja ligados por laços consanguíneos ou não. Iemanjá compreende que o que se passa no coração das mães e, por isso, nunca se nega ao acolhimento das mulheres. Convencida pelo afeto e pelo amor à humanidade que Oiá citava naquele momento, Iemanjá cedeu e disse a Oiá o que sua filha Iaferã deveria fazer. Oiá, minha irmã, diga que Obuculá deve orientar que seus filhos providenciem um bori e que também devem oferecer um ebó, as espumas formadas do encontro das águas do rio com as águas do mar. E assim foi feito. Todos cumpriram suas obrigações e agradeceram a volta da prosperidade, da continuidade da vida e do afastamento das maléficas energias do vilarejo de Abulê. Olha, gente, o pessoal agora está acompanhando a gente, não só pela Rádio MEC, e
Bom, vocês ouviram aí essa apresentação de um conto, é isso, dona Sinara? Só para apresentar vocês que estão chegando aqui agora no Facebook, temos aqui a Sinara Rúbia da Tielzinho lá, a Sinara, a Lisiane Niedsberg, a Janine Rodrigues e a Aline Lorena, nosso time do grupo, do coletivo Na Onda das Pretas, que em parceria aqui com o Batepapo.com, fazendo um grande sucesso, abrindo espaço para esse momento, né, que a gente conseguiu fazer de parceria lá desde a Flip, e a gente segue fechando essa temporada em 2018. São as Pretas e o Branco aqui, tentando de novo, de fato, aprender e cada vez mais se sensibilizar com a causa, porque cada vez mais a gente precisa ter um olhar diferente de todos. Todos somos parceiros iguais, e para com essa história de, sabe, tanta falácia, né, dentro do povo branco, né, ou do não preto, né, que a gente aqui está tentando quebrar esses paradigmas. Sinara, agora fala pra gente o que vocês contaram, que história foi essa que vocês contaram pra gente? Essa história de Iemanjá, né, a gente é conhecido como um conto, ou então, dependendo do espaço, vai ser chamado de mitologia, mas também é chamado de Itã. É um Itã. Itã é o que é falado no espaço sagrado da religiosidade de matriz africana. E são histórias narrativas que trazem ensinamentos do cotidiano, da vida das pessoas, das etnias, dos povos que vieram para o Brasil e foram preservados através da oralidade. E essas histórias, elas são as histórias que permeiam as vidas dos espaços sagrados. São essas histórias que são os ensinamentos, que são as diretrizes e que são a fonte de inspiração das pessoas que praticam essa religião de matriz africana. E hoje o nosso tema é afeto, e a gente trouxe essa história de Iemanjá, né, que fala sobre o afeto de uma forma ampla. Eu acho que um dos pontos que a gente pode destacar dessa história é o afeto ali como instrumento para influenciar as relações humanas de uma comunidade, né? De como que o afeto é usado para desenvolvimento, né, econômico, o desenvolvimento psíquico, emocional, cultural de uma comunidade, de como esse afeto nessa e outras histórias sempre sofrem ameaças externas, né? A gente pode ler como ameaças do sistema, né? Como as outras coisas, os outros sentimentos não nobres, como que isso está sempre em conflito e o afeto está sempre direcionando e influenciando e determinando os comportamentos. Ele sempre vai ter um desafio, né? Que quando esse afeto é abalado, traz problemas para a comunidade, e também o mesmo afeto é a possibilidade de resolução desses problemas. Dona Janine, o que é afeto para você? Eu acho que o afeto é o que está entre eu e você, né? Ou pelo menos é o que deveria estar. Eu acho que o afeto é a liga, né? Porque entre eu e você, entre eu e a Sinara, e a Liz, e a Aline, e qualquer outra pessoa, sempre vai existir uma brecha, porque temos histórias de vidas diferentes, caminhos diferentes, e o que faz a gente ter uma proximidade é o afeto. O afeto é aquilo que se coloca nessa brecha, né? O que faz a gente se achegar. E esse afeto, ele não significa que ele só vai existir se não houver erro, se não houver falha, ou se você achar que tudo que a pessoa faz é certo. Não, o afeto ele está muito além disso, né? Porque se a gente... Teve uma vez que eu usei um exemplo com um sobrinho meu, que ele parou de falar com um coleguinha da escola. E eu falei, olha, ok, é um direito seu, mas você acha que isso vai resolver, assim, né, a curto prazo? Porque se a gente tá andando em casa, por exemplo, e bate o pé no sofá, bem aquela ponta do dedinho que dói pra caramba, sabe? Dói, né? Dói muito. Então, aí, tipo, aquele dedo, né, que é seu, ele te causou uma dor muito forte. Você não vai olhar pro seu dedo e vai falar, eu vou te cortar porque você me causou uma dor, vou arrancar você, vou me vingar. Você não fala isso, porque o dedo é parte de você,
né? Obviamente. As pessoas que estão ao seu redor, de alguma forma, fazem parte desse seu caminho também. Então, você simplesmente cortar é difícil. Porque tem gente que, né, a vontade que dá é virar logo a mão na cara e acabou, sendo bem sincera. Mas não adianta, nem pra ela, nem pra gente. A gente tem que tentar, a gente tem que fazer com que esse afeto se coloque nessa brecha, né, para que ele consiga ir convergendo essas admirações e essas energias. Aline, o que é afeto pra você? Adorei essa fala do chutar o dedinho, né? O dedinho, nossa, É bem didática. Muito didática, é verdade. Vou começar a adotar essa também. Como eu aprendo com essas meninas aqui, meu Deus. Aline, o que é afeto pra você? O afeto pra mim é uma dimensão existencial e política de como a gente se relaciona no mundo, né? A gente hoje vive uma certa dificuldade de manter relacionamentos porque outros valores entram no meio das relações que não é o afeto. Então, a gente às vezes valoriza mais a questão da grana, às vezes valoriza mais uma questão de status e passa por cima. De ter e não ser, né? Exato. Então, o afeto, ele está ainda numa coisa que eu chamo de analógica, que é uma dimensão de valorização do ser humano, da ser-humanidade. E ser humano é um processo de aprendizado contínuo. A gente não nasce ser humano, a gente se torna ser humano. E o afeto, ele é uma forma de nos humanizar, né? Então, a questão crucial para mim, a gente está num programa que fala de mulher. Tem mulheres pretas protagonizando suas falas. E o que eu sinto muitas vezes é que o afeto parece que está distante. A gente tem tanto no nosso dia a dia que lutar contra racismo, machismo, misoginia, enfim. Parece que nossas falas se tornam raivosas. A gente é tido como mulheres bravas, como mulheres nervosas, histéricas, né? E às vezes essa dimensão do afeto meio que se esvai. Então, quando a gente traz o assunto do afeto como o último tema do programa, é para afirmar esse lugar político, esse lugar importante do cuidado, do amor, né? A gente está indo para o final do ano, que a gente celebra o Natal, geralmente a gente se reúne, e às vezes a gente não sabe nem porque a gente está se reunindo mais, assim. Ficou uma coisa tão louca, tão pautada no consumo, tão pautada em postar foto, e numa coisa tão... E a gente não abraça, não beija, ou fica com medo de falar certas coisas, mesmo coisas que desagradam as pessoas, elas são fundamentais. Janine me ensina muito isso. Eu sou filha de Oiá, sou muito braba, né? Você pisa no meu calo, eu quero arrancar seu dedo. E a Janine, ela me traz assim, não, mas a pessoa pode não ter pensado isso, e você tem que dizer, então me educa para que eu pare, me coloque no meu lugar de dizer, olha, aconteceu isso, e a pessoa, na maior parte das vezes, me surpreende. Jura? Eu fiz isso? Fez. Então, assim, a possibilidade de estabelecer o diálogo e não o rompimento, não eu tomar qualquer atitude como sendo frontalmente contra mim, faz com que a gente abra o diálogo, que a gente abra para reflexão. Então, o afeto, para mim, é tudo isso que nos afeta, que nos mobiliza. Né? Ai, como é bom esse bate-papo hoje aqui sobre afeto. E a Elise, né? Vão, que alívio eu tô. E depois eu vou até mostrar para vocês, porque quando as meninas elas me mandaram a pauta, né, a ideia, afeto, eu falei assim, gente, uma coisa tão genérica, né, tão ampla. Aí não sei que esses insights, assim, vocês lembram daquela campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, lembra? Aí eu falei, vou lançar isso no nosso tema, Onde Você Guarda o Seu Afeto. Aí eu falei, caramba. Tem gente que tá tão escondida, né? que fica difícil de achar, mas tem. E aí faz até aquela convergência também, né, pro Onde Você Guarda o Seu Racismo, porque as pessoas às vezes... Gente, eu tô acompanhando essa novela agora, né? Já falamos dela, né? Essa novela... Nós dois temos menor vergonha disso. Eu tô ficando de Você viu ontem? A gente via, babado, fantástico. Não, depois a gente tem que que comentar no Zap isso, viu? Gente, e aí você vê que o que tem mais sistematizado nessas falas, no texto, né? É quando a moça lá, a mulher do juiz fala... Mas eu não sou racista, eles estão afirmando o tempo inteiro que não são racistas. Mas tudo bem, quero voltar aqui pro afeto, porque foi só Mas tá ligado, tá ligado. Vamos lá, dona Lise, afeto pra você. Então, acho que a gente pode pensar agora no que tu acabou de dizer sobre a novela, né? Os noveleiros aqui, a Janine e o Cadu. Pô, vou ter que ver, nos tô me ensinam sentindo muito. de fora. A gente pode pensar nisso, assim, né? No onde guarda o seu racismo, onde guarda o seu afeto, né? Pensar no racismo também é uma forma de ter afeto à população negra, né?
E as pessoas acabam não pensando, acabam não querendo discutir. E acho que a Aline trouxe isso fortemente, que como as mulheres negras são raivosas, e aí a gente leva isso também para os homens negros. Olha o mimimi, vamos falar sobre isso de novo. Cadê o afeto? Cadê a empatia? Se colocar no lugar dessas pessoas negras que passam por tantas coisas e que estão aí, né, nos espaços, dizendo, né, tendo o espaço de dizer o que estão sentindo. É o que a gente está fazendo hoje, né? Quando a gente traz como o tema afeto no último programa, a gente quer dizer que a gente discute tudo isso, a gente precisa falar sobre isso, muitas vezes a gente expõe toda a nossa dor, mas que a gente é constituído de afeto, de amor, de amizade, de empatia, de solidariedade, né? É isso que a gente quer trazer hoje. Perfeito. Vai, Janine? Não, é isso, assim, né? Eu acho que do ponto de vista do mundo, né? Não existe do lado de fora, né? Não existe você viver, quando a gente fala fulano ou determinada pessoa vive no seu mundinho, mas mesmo assim aquele mundo dela vai ser afetado pelos mundos que estão à volta, né? Então, se você tem, por exemplo, um filho, uma filha, e a educação que você passa para ela não está carregada de afetividade, é impossível você dar a ela uma boa educação. Não tem como, né? A base da educação, a base desses relacionamentos é a afetividade. Precisa ser a afetividade para ser efetivo, né? Porque não tem como um ser humano, né? Não tem como alguém se tornar um ser humano e receber uma educação, um conhecimento que não tenha essa afetividade. Porque ele não vai conseguir viver numa sociedade, em nenhuma sociedade, de uma forma plena, né? Ele precisa se solidarizar com o outro que não tem aquilo que ele tem, que não tem a acessibilidade que ele tem, que sofre coisas que ele não está sofrendo. Se ele não é solidário a essa dor, se ele não enfim, se aquilo ali não é uma causa para ele também, se não tem essa afetividade, é muito difícil uma pessoa dessa ser feliz. Eu acho que é impossível, porque a gente vive junto, querendo ou não, vivemos juntos. Então a gente vai ter que achar uma forma de ser feliz junto. Ô, Sinara, vocês acham vocês podem responder depois também, que o afeto ele tem a sua sazonalidade? Por exemplo, estamos agora, como a Aline falou, na época do Natal, final de ano, né? Depois tem Dia das Mães, Dia dos Pais, aí tem o contexto comercial, mas também afetivo. Você acha que tem que pensar no afeto só de forma sazonal ou sempre? Sempre que a gente puder, é claro, né? E pensar nele. Eu acho que sim, que também, mas eu gosto muito de entender, né? Esse tema, ele tem permeado muito a minha vida. Eu tenho pensado muito nisso, principalmente nesse ano de 2017, um ano difícil no nosso país, de retrocesso político, de perda de direitos. E eu tenho entendido que o afeto, ele é uma possibilidade, né? Ele é uma possibilidade nesse momento de integração, de união. Só que a gente precisa muito entender o que é afeto, né? Quais são as manifestações de afeto. Para a gente não achar que afeto está sempre ligado àquela coisa só de palavras doces, né? Abraços, aconchegos, coraçãozinho, mimimi. É isso também, né? Só que ações fortes, né? Ações políticas, falas duras, também são afetos, né? Quando a gente vai olhar para famílias negras, famílias pretas, a composição, né, dessas mulheres, como são famílias que às vezes agregam, não tem só os seus filhos, mas tem sempre um sobrinho, alguém que perdeu o pai e a mãe de outra família. Isso acontece muito nas comunidades. São famílias constituídas do coração, são famílias constituídas de afeto e não só aquele sentido biológico de família, né? Então, eu acho que o afeto, ele deve ser olhado em todas as suas dimensões. A gente precisa estudar, compreender essas possibilidades de afeto. Eu acho que é um desafio para a gente, porque eu acho que o afeto precisa ser uma metodologia de vida. Não é fácil exercer o afeto. Ele é um instrumento que a gente tem que
praticar, tem que pensar racionalmente, não é só algo emocional, que, meu coração se apaixonou pela pessoa, é isso também, né? Eu não estou desqualificando essas coisas, mas eu estou dizendo que é algo racional, que eu preciso colocar na minha prática de vida, eu preciso dar o telefonema para aquela pessoa, eu preciso dar um bom dia, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso marcar o encontro, tomar um café, me reunir com ela, eu preciso abraçar, então isso é uma questão de comportamento. O afeto é um comportamento. Perfeito. Que a gente precisa ter. Vou jogar uma fala agora para a Lise, mas depois do intervalo ela vai responder. Limite. Dar limite é dar afeto? Com você como educadora, porque isso é importante a gente falar também, né? A gente pensa, não, eu estou brigando, eu estou colocando limite naquela pessoa, principalmente nas crianças, né? Que precisam muito. Os Sim, adultos mais ainda que não tiveram limite na infância. Mas dar limite é dar afeto? Lucas Alexandre, vamos por um intervalo e a gente volta já para as meninas, as pretas, aqui conosco, responderem essa pergunta. Você está ouvindo Batepapo.com. Em 2017, dividimos os dias com as mais belas canções da nossa música. Compartilhamos as notícias que chegavam de dentro e fora do país. Estivemos juntos em novos projetos pensados especialmente para você. Fechamos esse ciclo na certeza da construção de novos desafios e na esperança de podermos compartilhar muitas outras histórias em 2018. Eu, Jansen Campos do Arte Clube e toda a equipe que faz a Rádio MEC desejamos boas festas e um novo ano de grandes realizações. Nem sempre a vida segue tranquila como a gente quer. Às vezes o futuro, num segundo prematuro, parte e quebra a sua fé. É a hora de lembrar que manter viva essa força essa força com o mundo é doar. Para ser doador de órgãos, lembre-se de avisar a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos apresentando Batepapo.com. Batepapo.com, agora 10 horas e 39 minutos, você está conosco, eu sou Cadu Freitas e elas aqui no Batepapo.com, na Onda das Pretas, as nossas convidadas que hoje trazem pra gente aqui um grande finale da temporada 2018 na Onda das Pretas, com a Sinara Rúbia, a Aline Lorena, a Lisiane Edsberg e a Janine Rodrigues, as nossas pretas, hoje falando sobre afeto aqui no Batepapo.com, que você acompanha até às 11 horas. Depois, Cadu, mas só conseguir ligar agora o rádio ou acessar o aplicativo só agora, ou então ouvir pela mecam.abc.com.br ou acompanhar o Facebook, não tem problema não. Depois esse programa vai lá para o mecam.abc.com.br e a gente compartilha com vocês e vocês dão lá um clique compartilhar. Tá assistindo o vídeo agora? No Facebook, compartilha, dá lá compartilhar e manda para os seus amigos. Bom, antes do intervalo fiz a provocação, né, para Lise, a nossa educadora também presente. Todas são educadoras, mas a Lise tem aí um foco muito bacana também dentro do cárcere, né, dentro das crianças também. E aí, Lise, eu fiz a pergunta sobre se dar afeto é dar limite. Com certeza, Cadu. Com certeza. Falta, né, um pouco disso. Falta um pouco de limite, mas também as pessoas entenderem o que é limite, né? Garota! Dizer para um menino que ele não pode chorar, não é dar limite, né? Em algum momento, está dizendo para ele que ele não pode ter sentimento, que ele não pode, que ele é diferente, que ele é diferente das meninas, não, né? As meninas agora acabaram de trazer aqui a ideia de ele não pode se expressar, né? Ele pode, assim como as meninas podem se expressar. Essa educação que segmenta e que pensa o menino de um jeito e a menina de outro,
isso é muito complicado. Até por cor, né, gente? Vamos parar pra pensar, até o azul, o rosa, isso tá caindo também. Brinquedos Eles de usam. menina, brinquedos de menina. E aí, posso Claro, fazer uma com intervenção? certeza. Esse programa Só é pra assim, né? gente Ele vai não perder viajando assim, a na maionese. dimensão. Eu sou a chata do rolê. A dimensão da discussão, né? Ela é racial, ela é política, né? A gente está trazendo o afeto como uma forma de olhar para o mundo de um jeito mais humano. E aí, quando a gente pensa nos números, as mulheres negras são as mulheres mais preteridas. É o número de mulheres que se casam são muito menores. Então, isso tem a ver até por cor da pele, né? Você olhar para uma mulher negra e você tem até na construção da família negra no Brasil hoje a gente tem uma questão que é essa mistura que forma toda a identidade brasileira, mas ela também denuncia o que eu chamo de uma tragédia, que é pretos e pretas terem dificuldade de se amarem, de se olharem. E isso tem a ver com a nossa construção da nossa afetividade. Foi uma técnica para a dominação dos nossos corpos e mentes, nos separar. Quando as famílias vinham, né, escravizadas, colocava a mãe de um lado, o filho de outro, a avó do outro. O que significa isso? Destruir a rede de afeto. O que significa isso? Enfraquecer uma população, enfraquecer. Porque quando você rompe, né, você imagina, você tem um filho, você separa dele, você perde seu chão, né? Então, quando a gente traz a dimensão da discussão do afeto como uma forma de unir, como uma forma de amar, como uma forma de nos olharmos, é nessa dimensão de fortalecer a nossa luta pela via do amor. Porque parece que às vezes a gente está gritando e bradando contra a violência e a gente só se movimenta nessa onda da violência. E não. A gente sabe falar de amor, a gente sabe compor poesia, música, se expressar de 1000 formas. E muitas vezes a gente só é olhado para falar de violência. A gente só é chamada para falar de racismo. Então, pessoas que nos ouçam, nós conseguimos falar de outras 1000 coisas, tá bom? lindo. Parem de nos chamar só para Isso. falar de racismo. A gente aprendeu a reconstruir, né? A reconstruir esses laços que foram dilacerados nesse processo de escravização. A gente aprendeu isso e aprende a cada dia, né? E, pelo contrário, eu acho que o afeto, a presença dele, porque eu fico lembrando muito da memória afetiva, né? Que é uma coisa muito cara pra gente hoje. Hoje a gente fala muito em memória, né? A população negra, a gente precisa falar isso porque são coisas que nos foram tiradas. E aí, quando você falou do processo de escravização, dessa separação das famílias, eu lembrei que ainda antes de chegar aqui, esse processo começa com a árvore do esquecimento, por exemplo. Você tem que... Os homens tinham que dar 9 voltas em torno dessa árvore e as mulheres 7 voltas antes de embarcar nos navios, que era para poder esquecer tudo que tinha vivido e tudo que fosse lembrar ele daquela terra, porque ele ia partir para uma terra nova. Quer dizer, já é todo um processo, né, pensado, elaborado para fazer, porque já se sabia naquele momento o poder do afeto, o poder das nossas memórias. E a gente reconstruiu o tempo todo. Se for olhar para a cultura negra no Brasil, todas as manifestações são manifestações de reconstrução. O cara tá lá no processo de escravização, sofrendo pra caramba, apanhando, amassando café, aí ele começa a dançar, ele faz o jongo. Aí faz a capoeira, faz os primeiros ritmos do jazz, faz o maracatu, tudo em processo de escravização. Dá para o mundo esse legado maravilhoso cultural a partir do afeto. Porque não sai dele, né? Ele deu as 9 voltas, mas não saiu dele. Lise, vamos lá, deixa eu ouvir um pouquinho mais a Lise, vamos lá. Se reúnem como quilombo, né? Sim. Para que todos fiquem juntos e comecem a repensar, né, como vão se reconstruir quanto povo num outro país, num outro lugar, mesmo depois de passar por esse processo, né, tem que esquecer tudo que vocês tinham, né, na África. Não é, a gente vai repensar isso através da dança, da capoeira, como a Sinara trouxe, através da nossa cultura. E eu acho que de uma forma ou de outra a gente faz isso aqui na rádio, a gente faz isso nas escolas, nos filmes. De todo momento a gente quer mostrar esse afeto, essa nossa história que foi nos negada.
Com certeza. Janine? Eu queria só retomar a questão do limite, né, que você trouxe, falando um pouco da infância. Se dar limite é dar afeto. De dar né? limites, né? É muito, muito importante isso que a Alice trouxe sobre o não chorar. Tem uma outra coisa que também é importante, que é o querer, né? Porque quando você respeita essa criança como um indivíduo, né? Como um indivíduo que tem os direitos dela, ela tem também querer, né? Então, essa afetividade que ela é pelo viés do respeito, ela é muito importante, porque às vezes a gente acha que por ser adulto, a gente pode tomar todas as decisões pela criança, porque ela ainda não é capaz de decidir algumas coisas. E realmente algumas coisas ela não é. Mas isso não significa que ela não tem querer. Então, esse limite, ele precisa vir carregado dessa responsabilidade do respeito, né, pelo outro, por essa criança, que precisa ter limites, mas que também já tem ali uma personalidade, que tem já o querer dela. E a questão do menino e menina é muito perversa, né? Do azul e do rosa, do meninos não choram, ou prendam os seus... como é que é? Prendam as suas cabritas. O meu bode tá solto. Meu bode tá solto. Isso é tragédia. É horrível. Aí quer dizer, aí o seu filho cresce... começa a ter uma série de atitudes que você reprova, mas que você alimentou na infância, né? O menino não lava a louça, quem lava é a irmã, você vai dividir as tarefas da casa. Quem vai varrer a casa e lavar a louça? Geralmente, a menina. O menino vai fazer o quê? Vai ajudar o pai, né? Vai, sei lá, fazer alguma coisa no quintal, Por que tem que ter essa separação, né? Dessa forma? Eu acho que todos podem fazer todos, né? Eu acho que a gente precisa de uma educação, tanto para os meninos quanto para as meninas, de uma forma mais igualitária, sabe? Mais igual mesmo. Para que a gente tenha homens... e aí eu tô frisando mais em homens por conta do machismo, né? Para que a gente tenha homens que cresçam e que se tornem realmente companheiros, né? Vou fazer um mega parênteses aqui, mandar um beijo pro Marcos, meu companheiro, que teve uma educação, assim, primordial. Eu acho que eu amo tanto ele porque eu admiro, né? A admiração que eu tenho por ele é muito grande, porque é isso, assim, ele não me ajuda, né? Não é ajudar, é fazer a parte dele, né? É fazer junto. E eu torço para que os meus sobrinhos, meus priminhos, as crianças da minha família cresçam também dessa forma, né? Se tornem homens que sejam ajudadores, que sejam companheiros, que torçam junto, para que não façam essa divisão machista, para que a gente pare de propagar esses comportamentos machistas. Eu tenho que concordar 200%, né, com o que vocês falaram agora. E a gente também, eu de fato, meninas, né, por ser homem, sofro muito com isso, principalmente quando a minha educação, já falei aqui várias vezes, né, não é coisa pra ninguém, que eu não tive uma educação machista, mas eu vivo numa sociedade machista, né? Felizmente eu fui muito bem educado pelos meus pais. Falei aqui que eu não tenho o menor problema de chorar, aliás, eu adoro chorar, adoro ser sensível, adoro me sensibilizar com as situações, mas às vezes eu fico preocupado porque quando você vive num mundo também de barreira, às vezes você vai dar um abraço numa mulher ou dar um abraço no homem, tem sempre já uma questão de uma barreira que às vezes eu quero quebrar. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? De repente eu vou abraçar uma pessoa, vou dar um carinho. Qual a interpretação que essa pessoa está fazendo por eu ser homem, né? Muito bem resolvido em relação a isso, ao meu momento, dar um abraço a essa pessoa de alguma forma, esse afeto que eu estou dando ser mal interpretado. Vocês entenderam? Eu entendi, assim, eu acho que tem... Eu nem me importo ali, vou conversar na boa, olha só, vambora, vamos discutir. Você trouxe uma coisa muito importante, que é um fato. Vivemos numa sociedade machista. Isso é uma coisa real. Então, partindo disso, eu acho que é importante a gente respeitar o limite do outro. Porque, às vezes, o seu abraço, ele vai estar carregado de uma afetividade muito genuína. Mas o fato...
da gente, né, viver numa sociedade machista, infelizmente a gente pode, porque a gente está carregado de coisas, de olhares, de falas, de agressividades, né, que estão na sociedade, que fazem a gente ter uma defesa, né? Então, por exemplo, quando uma mulher está andando na rua e ela acha que você está seguindo ela e ela acelera o passo, ela muda de calçada, não leve isso tanto pro lado pessoal. Eu não levo, é verdade. Ela tá fazendo isso mesmo, porque assim, por exemplo, quando eu entro num táxi ou num Uber, enfim, quando eu entro, né, num transporte, passam 1000 coisas pela minha cabeça que não passam pela sua, pelo fato de você ser homem, né? Eu vou pensar se a minha saia tá tampando o meu joelho, e olha que eu sou, né? Aquela pessoa, cabeça aberta e tal. Mas, na hora do vamos ver, eu estou numa sociedade machista. Então, eu vou pensar se o meu decote tá assim ou se não tá, se o meu joelho tá... Aí, depois eu volto e penso, cara, eu não tô fazendo nada, eu tô de boa. E, às vezes, o cara nem falou nada. Mas é porque isso remói na minha cabeça toda hora, né? Então, mas eu acho, assim... discordo. Agora a gente vai discordar, Brasil. Vamos lá, não tem problema. Eu acho, assim, eu entendo completamente o que você está colocando, mas tem uma frase que você falou que é muito perigosa para mim, que é: eu vejo um homem, olho para ele e tudo bem se eu atravessar a calçada, porque a gente vive numa sociedade machista e, obviamente, eu tenho todas as razões do mundo. E isso eu ouço em relação ao racismo também. Também, então, é claro que vivemos numa sociedade machista e racista, que somos permeados por signos, pensamentos, falas, que estão carregados de coisas que às vezes a gente nem percebe e nem acredita. Mas a gente está fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem que se questionar eu não vou dizer para você não mudar de calçada, mas evitar fazer isso é um exercício do não estereótipo do outro. Sem dúvida. Obviamente que o constrangimento não deve ser da mulher. Obviamente que eu não estou dizendo que tá tudo bem a gente andar na rua e ser seguido e isso tá ok. Mas a gente não pode naturalizar isso porque a gente vive numa sociedade machista e tudo bem as mulheres fazerem isso porque é assim que é. Não, tudo bem não, péssimo. E o próprio preconceito também, quer dizer, eu quando vou abraçar um homem, dar um beijo no homem, né, dar um carinho no homem, eu adoro abraçar meus amigos e dar um abraço forte, beijar, nenhum problema, mas ainda tem aquela coisa... Eu acho até já menos, eu acho que isso já tem uma coisa menos forte, mas ainda existe. Eu, assim, só fazendo escurecendo, né, como a gente gosta de dizer, escurecendo a ideia, quando eu falo eu tô falando esse eu mulher, né, eu não tô trazendo a Janine Rodrigues. Não, sim. Eu tenho por hábito... passar não só por essa situação, mas por algumas outras situações que eu me forço a pagar para ver. Que eu acho que é isso, que é esse processo da gente tentar se educar e, de alguma forma, contribuir para a educação do outro. Mas eu acho que cada mulher e cada homem, cada ser humano, está num momento da vida. O que eu estou querendo dizer com essa minha fala da calçada, do cuidado, do medo, é para a gente entender o momento que aquela pessoa ali está. Às vezes ela está fazendo isso, que a gente pode entender como não justificável, né? Como, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que é um mulherão e tal, e entrou naquela neura de eu não vou usar isso porque fulano vai olhar. Eu falei, você vai usar? Você quer usar? Você vai usar, né? Porque senão você inverte os papéis. Você se coloca como está fazendo uma coisa errada e a pessoa está fazendo uma coisa certa. Agora, haverão consequências. E você tem que assumir essas consequências. Você não pode deixar de fazer o que você quer fazer porque você vai ser visto ou interpretada daquela determinada forma, entendeu? Mas a gente tem que entender esse momento do outro, né? O meu momento é um momento de já entender. Mas nem todo mundo tá nesse mesmo time. O tempo que passa rápido, essa hora que passa mais rápida, é a hora mais rápida do rádio brasileiro. Mas vamos para dentro da rede, que tem a turma que tá comentando aqui com a gente. Vamos lá, Lucas, já pedindo, depois tem Paradinha Musical. Por dentro da rede. Fernando Amorim participou aqui com a gente, dizendo, bom dia, sou fã delas. Eu também sou, Fernando. Olha só, a Andréia Melo Afofes tá lá em Campo Grande acompanhando a gente. Beijo pra você, Déia. A Marisa Santana, afeto como metodologia de vida. Bacana isso, hein? Concordo com você, Marisa. A Ellen Cristina, uhul!
Uhul! Um arraso! Define vocês, disse aqui a Ellen. A Cíntia Gomes também, lá do Recreio, tá acompanhando a gente. Agora, tem paradinha musical pra vocês. Parada musical. Quem chama a nossa música? A Aline, a Janine? Janine! Então, a gente vai ouvir agora a música de Oxum, com a Rita Ribeiro. Sim, a gente vai ouvir na sequência também Ivone Lara, Um Sorriso Negro. Espetacular, músicas que representam muito a gente e o que a gente está falando aqui hoje de afetividade, de escuta, de lugar de fala. Bacana, e é isso aí. Bacana. Vamos lá, Lucas. Um abraço negro pra vocês. A gente vai fechando nosso bate-papo.com, mas tem evento amanhã, é isso, Lizzy? Tem evento de encerramento da primeira temporada do Na Onda das Pretas, no Didabar e Restaurante. Vai ter programa ao vivo, com todas as convidadas que estiveram aqui na Rádio MEC, que falaram com a gente, né, por telefone na Rádio MEC. A nossa live vai ser das 18 às 19 horas. E onde é que fica o local? É na Rua Barão de Guatemi, 408. Bacana. Tá, e aí a gente espera vocês lá para participar da live. Depois vai ter muito samba. E o documentário no intervalo Nosso Sagrado também. Então vai ser uma noite maravilhosa. A gente divulgou isso aqui ontem, que é um resgate, né, que a polícia conseguiu trazer de volta, né, o Nosso Sagrado. Tô louco pra assistir, gente. Que delícia. Amanhã é a oportunidade. Que delícia. Que amanhã. bacana. Só mais um recadinho. A gente quer agradecer um prêmio que a gente ganhou essa semana. Semana passada, na verdade. E é do Awesome Foundation. Sim, é uma organização que premia projetos, né? Vamos dar as mãos aqui, porque a gente tem que fechar o programa. Que premia projetos, então muito obrigada. Obrigada, Primeiro gente. prêmio do Na Onda das Pretas. Valeu, meninas. Tô arrepiada aqui. Beijo, afeto pra vocês todos. Valeu. Obrigada, Vamos, obrigada, tchau, tchau. Cadu. Você acompanhou Batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.